Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? E aí, como vocês têm passado? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Amor pela Palavra, dando continuidade ao assunto A Vontade de Deus. E hoje nós vamos falar do tema Cumprindo a Vontade de Deus. Mas antes de entrar no tema, vamos orar. Deus querido e amado, queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade de levar a tua palavra, de transmitir a tua preciosa palavra, que nos orienta como te agradar e nos orienta como te servir com retidão e sinceridade. Deus, revela, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas e nos ajuda assim a cumprir. Pai querido, abençoa os lares dos irmãos e amigos que assistirem esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O assunto de hoje vai falar de dois irmãos nossos que decidiram cumprir a vontade soberana de Deus, mesmo sendo difícil. E assim, primeiro eu quero falar de Noé. Noé era um pregoeiro da justiça. Noé era um homem extremamente justo e reto. Alguém que amava ao Senhor. E que mesmo diante daquela geração corrupta e má, onde numa época em que Noé vivia com a sua família, Noé preservava os padrões da palavra de Deus para agradá-lo, fazendo a sua vontade. E eu quero ler para você aqui em Gênesis, que foi o texto que eu escolhi para hoje, Gênesis 5, versículos 5 a seguir, que diz: abra sua Bíblia aí na sua casa, nos acompanhe. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a indignação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. No versículo 8 e 9 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Olha que lindo a parte B desse versículo. Noé andava com Deus. E quero ler para você também o versículo 13, que diz: Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a esta terra ela está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Amados irmãos e amigos, Noé vivia no meio de muita maldade. Noé vivia com sua família, no meio de uma geração corrompida. Mas como nós lemos aqui no versículo 9, a Bíblia diz que Noé era varão justo e reto, e que Noé andava com Deus. Então, por ser varão justo e reto, Noé achou graça e favor aos olhos de Deus. Então, no versículo 13, Deus começa a revelar para Noé o que vai acontecer. Olha, Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Ou seja, Deus estava dizendo para Noé que tanto a raça humana daquela época, como toda a terra seria destruída. Deus anunciou a Noé que viria um dilúvio
E só se salvaria Noé, sua família e a família dos seus filhos, no caso, Noé, a esposa, seus filhos e suas noras. Porque havia favor de Deus naquela família por ser um povo que tentava agradar a Deus, cumprindo a sua vontade e guardando os seus mandamentos. E tipo assim, às vezes é até engraçado pensar nisso, mas assim, brincando um pouco, mas falando sério ao mesmo tempo. Imagine, Deus preferiu preservar a vida dos animais do que dos seres humanos. Avalie a que nível estava a corrupção daquele povo. E Deus revelou tudo a Noé, como ia ser o tamanho da arca, a altura, a largura, como ia ser por dentro, como ia ser por fora. Deus revelou tudo para Noé, que tipo de madeira usar, tudo. Quem poderia entrar na arca, sua família e os animais. E assim, cara, que difícil! Imagine diante do que Noé se encontrou, a vontade de Deus sendo revelada para Noé e de uma forma tão grandiosa. Eu acredito que Noé deve ter ficado extremamente assustado, mas ele decidiu cumprir a vontade de Deus. E meteu a mão na massa, começou a construir a arca, fez tudo como Deus mandou e foi agraciado com a providência do Senhor em guardar a sua vida e a vida de sua família. E aí agora eu quero falar para você de Moisés. Moisés, e eu quero ler um texto que se encontra em Êxodo 3. Deixa eu abrir aqui para a gente. Êxodo 3, versículos 7 ao 10. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amados, prestem bastante atenção. A Bíblia fala aqui, nos primeiros versículos de Êxodo 3, que Moisés estava lá todo calmo, todo relaxado, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, quando de repente Moisés se depara com uma sarça ardendo em fogo, uma sarça que não se queimava. E aquilo lhe trouxe espanto. Quando Moisés virou-se para olhar o que estava acontecendo e se aproximar, Deus chama Moisés pelo nome e diz: Moisés, não se aproxima. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. E aí Moisés, assombrado, cobre o rosto em temor e começa a ouvir o que Deus tem para falar. E aí no versículo 10 que nós lemos, Deus começa a revelar a sua vontade soberana para Moisés. E diz:
Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos queridos, quem conhece a história de Moisés sabe que na sua juventude ele precisou fugir do Egito por ter matado um egípcio. E o que Moisés passou foi assim terrível. Enfrentou o deserto até chegar na casa de Jetro, que o acolheu. Aí casou com uma das suas filhas e passou a prosperar, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os mandamentos do Senhor através de Jetro. E Moisés foi totalmente transformado pela palavra. Vivia uma vida reta e justa diante de Deus, tanto que Deus o escolheu para aquela obra estrondosa, que era tirar o povo de Israel do Egito. Agora você imagina Moisés recebendo uma ordem do Senhor, dizendo: volta lá. Eu fico pensando nas coisas que Moisés pensou tantos anos após voltar para a terra de onde ele fugiu, rever a sua família. Ai, que difícil! Ai, que coisa difícil me pediu o Senhor. Mas mesmo sendo difícil, Moisés decidiu cumprir a vontade de Deus e foi fazer o que Deus pediu. E Moisés em nenhum momento deixou de gozar da providência protetora de Deus. Então é assim, nós temos como exemplos para a nossa vida dois grandes homens, Noé e Moisés. Exemplos para as nossas vidas, que estavam diante de uma situação bem difícil que Deus lhes pediu, mas eles decidiram assim cumprir a vontade de Deus, porque por confiança em Deus é que se tomam essas decisões. O importante é que, mesmo sabendo que não seria fácil, tanto Noé quanto Moisés confiaram no Senhor, foram sinceros e decidiram cumprir o ID do Senhor, cumprir a vontade revelada de Deus nas suas vidas. E eles presenciaram o cuidado providente de Deus. E Deus nunca os deixou. E cabe lembrar que, mesmo passando por situações difíceis, eles foram felizes em presenciar situações maravilhosas do operar de Deus. E conosco não é diferente. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, mesmo passando por situações difíceis, para nós como seres humanos, nós servimos, amados, a um Deus que cuida, um Deus que provê. Nós servimos a um Deus que faz maravilhas. Nós servimos a um Deus que opera. Nós servimos a um Deus que não nos deixa só. Voltando para o versículo que eu li de Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Nós também, se nós quisermos fazer a vontade do Senhor, guardando seus mandamentos, cumprindo a sua palavra, nós também vamos ter o privilégio de andar com o nosso Deus. Porque Ele vai ter prazer de estar do nosso lado. Mas quando nós tomamos a decisão de não fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade, desagradando ao Senhor, não tem como o Senhor querer estar do nosso lado. Infelizmente, tudo o que acontece na nossa vida provém das nossas próprias escolhas. E que para nós fique essa reflexão. Vamos escolher fazer a vontade de Deus e gozar da providência protetora do nosso Senhor. Ele pode ter certeza, nunca nos deixará sós. E eu te agradeço por assistir esse vídeo. Eu espero que esta palavra venha impactar a tua vida, como tem impactado a minha vida. E eu quero desde já te convidar
para assistir o próximo vídeo, onde nós estaremos falando que os cristãos são orientados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Um cheiro no seu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus.